podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Pensou que tinha esquecido e para esse segundo tópico, continuemos com os nossos avisos desse segundo tópico. Você que está entrando agora ver esse vídeo do segundo tópico, não esqueça de dar o seu joinha. E o desafio está feito. Veja 3 vídeos do Sem Categoria e se inscreva no canal. Tem os mais variados vídeos aqui para você. E agora vamos ao nosso segundo tópico, proteção como ato heróico. E para falar proteção, agora vou começar de lá para cá. Daqui para lá, de lá para cá, vamos conversar com o Luiz Gustavo. É com você, professor. Então vamos lá, né? Quando fala de ato heróico, é importante entender também o que os heróis defendem, né? E para não perder muita linha do raciocínio, eu quero trazer o contraponto disso, né? O que seria um herói sem fé, né? Ou que perdeu a fé? Eles viram verdadeiros monstros, tá? Se a gente tem um exemplo aqui de Matt Murdock, que é um grande herói, né? Tem uma história de superação por si só, e como Demolidor, ele vem realmente mostrando como se defende do local, né? Tem 2 que eu poderia citar que demonstram como uma pessoa sem fé acaba sendo altamente destrutiva, né? E temida não só pelos seus inimigos, por assim dizer, mas também por ele próprio, né? Ronin e Justiceiro. Os 2, eles eram católicos praticantes, né? Mas os 2 têm uma história em comum, infeliz história em comum, que eles perderam as suas famílias, né? O Ronin, para aqueles que não sabem, o Ronin é o arqueiro, é o Gavião Arqueiro. É o Gavião Arqueiro, né? Ele é Veja tão o católico, filme. ele é tão católico que nos primeiros filmes do Vingadores 1, né, quando eles se unem, a ponta das suas flechas tem um sinal da cruz. Se vocês observarem, principalmente quando ele atira no Loki, a ponta da flecha aparece o sinal da cruz ali, né, que demonstra... Easter egg de primeira aqui, hein? Isso é só para quem realmente... de primeira. Obrigado, Senhor, não estou sozinho. Ele realmente demonstra a sua fé, né? E o Justiceiro, quando ele morre, na verdade, matam a sua família, né? Do lado da sua cama, a primeira coisa que ele agarra antes dele morrer é a própria Bíblia, né? Que ele puxa a gaveta e a Bíblia cai no seu peito, né? E é o mesmo peito onde ele coloca uma caveira, né? E a partir daí ele vira um assassino por si só, né? São exemplos de pessoas que, quando se perde a fé, principalmente, você é capaz de tudo, né? Dentro dos quadrinhos também tem os heróis que defendem isso. O próprio Gavião Arqueiro. Ele realmente demonstra toda a sua paternidade, né, perante a proteção da Wanda Maximoto, né, como ele é paterno, como ele ensina a sua filha, que depois vem correr o seu manto, né. Mas eu acho interessante os caminhos de conversão. Eu vou citar aqui uma que é católica também, né, e ela fez um grande caminho de conversão, que é a Mulher Gato. A Mulher Gato, ela tem uma irmã que ela basicamente ela foi, né, viveu em orfanatos, foi abusada pelos pais, ela tem uma irmã, e a irmã dela é monja, né, uma monja que também vira uma super-heroína. Ela é tão católica, ela vai até para o Vaticano, pense, né? É claro que o lado da falta de fé, quando ela abandona a sua fé, ela realmente vira uma ladra, ela vai viver no submundo, né? Mas aí resgatada, quando ela refaz esse laço com a irmã, ela é resgatada e ela vira uma das grandes super-heroínas também, e a mulher oficial, né? Você, hater que não sabe, mas ela é a mulher oficial do Batman, tá? Então,
ela demonstra aí também esse caminho de conversão. Alguém que caiu, foi berço católico e caiu, foi lá, fez o filho pródigo, né? Foi lá, caiu na lama e depois retornou para realmente viver uma vida heróica, né? E acho interessante, seguindo nessa linha, tem alguns heróis, quando se falam de heróis, eles também defendem o seu lado intelectual, né? Os heróis católicos, todos eles são altamente intelectuais, né? Eu vou citar alguns exemplos, só para não fugir assim, né? Para me colocar também a pauta de como é uma pessoa que pode até perder a sua fé, mas não perde a sua origem. Esse é um vilão, né? Mas ele também teve uma criação católica, que é o Bane, né? Um vilão do Batman. Ele foi criado pelo monge jesuíta, né? Quando ele estava preso na cadeia mais longínqua do mundo, né? Ele foi cuidado e criado em berço católico por toda a sua vida, até que ele volta, né? E para não ter nenhum laço com esse berço, laço de bondade, ele volta e mata esse monge, né? Mas é bonita a história dele, e eu não sei, eu tenho a sensação que ele ainda se converte, por assim dizer, né? Ele ainda vai ser conhecido como herói, porque tem uma fala dele que mostra um pouco isso, quando o Batman ataca, né? As pessoas perguntam, ele está atacando a cidade lá, e a pessoa fala, mas você não tem bondade? Ele diz assim, a única bondade que eu tenho está por trás dessa máscara. As pessoas têm referência como se fosse o seu rosto, que é todo cortado, né? Ele usa uma máscara. Mas, no entanto, nos quadrinhos aparece isso, por trás da cabeça dele, bem na altura da nuca, ele tem um sinal de uma cruz jesuíta, que é o sinal do seu berço católico, né? É o único sinal, e ele realmente fala isso, que a única coisa boa que ele tem é o que está por trás da máscara. Então, seria o quê? Esse sinal do jesuíta católico, que é demonstrando o berço católico dele. Por isso que eu tenho uma fé que ele ainda se converte nas nossas histórias aí. E citando quanto a isso, temos alguns outros bons exemplos, né? Há outros 2 bons exemplos aqui, são mais conhecidos, né? O Lanterna Verde, o Hal Jordan, né? O Hal Jordan, ele também católico, né? E uma de suas mortes, ele foi de um processo de rito católico, né? Mas por que eu digo isso? Porque o Hal Jordan, ele também traz o aspecto do conhecimento, né? E esse, como já foi citado aqui, que ele supera o medo de aviação, ele supera primeiramente por meio de reconhecer esse medo, né? E demonstra aí o quanto ele reconhece esse medo por ver o quanto Jesus superou, né? O quanto Jesus foi capaz também de superar pela sua vontade, né? E quem conhece as histórias do Lanterna Verde sabe que a vontade é o seu maior poder. E ele é conhecido como um dos Lanternas Verdes mais fortes, justamente por ter uma vontade quase ilimitada, né? E vem, claro, pela sua base da fé. E para aqueles que não sabem, né, um dos mais fortes heróis da Marvel, o mais forte herói da Marvel, ele é católico, cientista e professor. E além disso, ele é o maior exemplo do universo Marvel de fé e razão. A gente está falando do Bane, né? Ou do Hulk. O Hulk também é um grande exemplo de como se proteger, como você deve proteger todos os âmbitos, né? Só por si só, só pelo fato dele ser cientista, só pelo fato dele ser cientista, e professor, eu já ganhei meu coração. Agora o fato dele também ser uma das forças mais destrutivas do universo Marvel demonstra assim, né, que a sua fé, por mais que você perca o controle, né, você sabe o que você tem por dentro, né? Quanto genial você pode ser por dentro, né? Só para citar, assim como o mestre Ariano Suassuna, eu tenho um quê de louco, né, com os loucos. Os heróis que eu mais gosto, eles são todos meio malucos, sabe? Eles são todos loucos, né? Mas eles também tiveram testemunhos de quanto se pode proteger acima de tudo, né? Mesmo num caos, você pode trazer essa proteção heróica como um sinal também de fé, por assim dizer, né? Os meus heróis favoritos, os meus 2 heróis favoritos, é o Questão,
né? Vamos colocar o Rorschach, porque o Rorschach é um exemplo, ele vem de um universo mais realista das histórias em quadrinhos, na minha opinião, que é do Batman. Né? Ele vem de um caos, e só para dizer, eles não são a mesma pessoa, tá? A questão é um personagem, Rorschach é outro personagem. O Rorschach, o seu nome verdadeiro é Walter, né? Ele é basicamente mendigo. Ele sofreu de quando ele nasceu até ele virar super-herói, e depois de virar super-herói, ele sofreu toda a sua vida. Foi espancado pela mãe, foi orfanato, foi preso, foi para manicômio, virou mendigo, né? A história de Whitman mostra assim quanto ele foi. Me chama muita atenção esse herói porque o que acontece? Ele vem de um mundo, um universo, que até mesmo os heróis não são chamados de heróis, eles são todos vigilantes, porque também são tão decadentes quanto aquele universo, né? Todos ali. Os próprios heróis têm histórias de estupro, tem um anarquista que é, enfim, é uma história muito forte, assim, muito real também. E mesmo assim, no final, o final de Walter ou de Rorschach, ele demonstra o quanto ele é incorruptível, né? A palavra é essa, ele é incorruptível. Ele morre porque ele diz uma frase que eu só fui ver uma outra citação semelhante só na Bíblia. Ele diz assim: não se pode salvar o mundo com mentiras. E realmente, não se pode salvar o mundo com mentiras, né? Então ele morreu porque ele queria morrer defendendo a verdade acima de tudo, né? E eu falei, o único exemplo que eu vi semelhante foi justamente na Bíblia. E é isso, pessoal. Aquele abraço. Tadeu tá ansioso aqui. Vai, Tadeu! Não, curiosamente, assim, eu estava com muita disposição de ouvir sobre esse tema, né? Ouvir os meus amigos falarem. E, né, como no tópico anterior, eu comecei pela ficção, né? E os meus amigos pelos heróis, né, da vida real. Aliás, agradeça o seu 9 de julho a Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, mártires da Revolução Constitucionalista de 1932. Se você folga nesse dia, foi porque esses caras deram a vida por São Paulo. E aí é a minha vez de sair da ficção e eu, na verdade, assim, eu vou fazer um link entre a ficção e a vida real. Eu não quero fazer uma referência ao humor do personagem, mas uma vez questionado, né, sobre a personalidade do seu herói, um gênio chamado Roberto Gomes Bolanhos descreveu quem era o Chapolin Colorado. Não vou fazer referência ao humor do personagem, mas o Gomes Bolanhos descrevia o Chapolin como uma pessoa sem poder, com uma figura que não impõe respeito, né? Com medos, né? E com uma arma que também não tinha grande eficácia, mas que mesmo com medo, ele via que ele estava precisando proteger aquelas pessoas. E era curioso assim que ele não escondia o seu medo. Sim, eu vou, né? E é curioso como a superação do medo dele, que às vezes tirava até a capacidade dele raciocinar, e ele resolvia os seus problemas com atrapalhadas, porque ele não pensava, né, envolvido ali no seu medo, mas ele tinha assim o desejo de proteger até aqueles que eram mais fortes do que ele, né? Mas ele tinha consciência de que o herói era ele, né? E é engraçado quando o Roberto Bolanhos falava do Chapolin, ele descrevia um herói trajado, armado, mas ele dava características de uma pessoa normal do dia a dia. Me parece muito com a pessoa que levanta cedo de manhã, coloca sua marmita embaixo do braço, né, sem saber como vai ser o seu dia, para lutar pelo pão de cada dia, né?
e superar os desafios do cotidiano, né? Sem o humor do personagem, mas ele traz essa inspiração de que uma pessoa normal pode ir além das suas capacidades, pode realizar grandes proezas, e reforço, humor à parte, né? Se tiveres fé, realizará obras tão grandes ou maiores do que as minhas. Isso é uma fala de Jesus. Mas eu como meus amigos começaram pelos heróis da vida real e eu pela ficção, eu quero fazer diferente. Agora eu quero falar um pouquinho da vida real. Uma vez partilhando com o Luiz Gustavo, eu falei assim, né, de como me emociona no desfile de 7 de setembro, quando o Corpo de Bombeiros vai fazer o seu desfile. Olha, gente, assim, eu tenho barba, minha barba é branca, assim, mas a emoção ela vai além, né? Porque são homens normais, pais de família, que acordam cedo para garantir o pão de cada dia, né? Que enfrentam um inimigo mais poderoso do que eles, que é o fogo, né? Para talvez arriscar sua integridade para que outra pessoa não tenha prejudicado a sua integridade, né? E é curioso como a mentalidade do bombeiro faz ele superar um inimigo mais forte. Ora, tirando o humor do personagem, não era o Chapolin? Né? Tirando o humor do personagem, uma pessoa normal, né, que enfrentava inimigos mais fortes do que eles, para ajudar pessoas que talvez são mais fortes do que eles, né, mas que estão lá com a disposição de dar a vida em favor do outro. Então, quando se fala em proteção, eu lembro de vários heróis, conseguiria falar de vários heróis, mas a minha emoção fala mais forte na necessidade de citar o Corpo de Bombeiros. É belíssimo quando uma vida é salva, né, em um acidente e por conta da prontidão deles, por conta do conhecimento e do treinamento que eles tiveram, né? E para nós, às vezes pode parecer que eles só estão fazendo o trabalho deles. O trabalho deles é isso. Mas e se eles não fizessem o trabalho deles? O que seria daquela vida? Uma estatística, um número, uma história a ser contada, né? Mas por causa dos bombeiros, muitas histórias que poderiam ser contadas são histórias que continuam sendo escritas, né? Então, eu não consigo falar de proteção, e aí eu não falo de proteção combativa, mas eu falo do zelo pela vida do outro. Proteger esse sagrado que é a vida do outro. O Corpo de Bombeiros, para mim, e assim como outras profissões que preservam a vida das pessoas, eu tenho como algo muito sagrado. É um dom de Deus. É um dom de Deus onde você revela também um pouco de Deus, né? Na passagem de Ezequiel 37, né, Deus inspira aquele profeta a profetizar que aqueles ossos secos voltem à vida. Depois ele inspira o profeta a soprar, a ordenar que venha o sopro do Espírito, para que aqueles corpos voltem a ser uma pessoa viva. Quantos corpos sem vidas, né, não estão hoje vivos por conta do sopro de um bombeiro, de um paramédico, né, de uma reanimação? Então, eu acho que eu precisava fazer essa menção a esses heróis, né? Tanto emocionalmente, porque eu realmente falar deles move emoções em mim, mas para que seja destacado que a gente às vezes na nossa característica nerd, né,
que todos nós temos. É engraçado como 4 nerds tão diferentes assim, né? Mas com tanta coisa que a gente agregou na nossa vida para falar de heróis, engraçado. Muitos elementos dos nossos heróis a gente tem no Corpo de Bombeiros. Recito a frase do Luiz Gustavo, né? Os heróis são inspirados em virtudes humanas. É isso. Só mais uma coisa, né? Proteção ao outro. No filme Vingadores Ultimato, tem uma cena em que o personagem Clint Barton, né, e a personagem Natasha Romanoff, eles estão em busca da joia da alma, né? É essa pedrinha aqui, caso você não saiba, essa aqui, tá? É a joia da alma. Obrigado, A joia da alma, aqui sem categoria também é cultura. A joia da alma, ela tem um preço, né? Uma alma por uma alma. E é curioso que os 2 personagens, eles ficam disputando para ver quem vai dar a vida para que o outro consiga levar a joia da alma. E se você analisa a cena, os 2 têm motivos justos para dar a vida, né? Mas quando a Natasha ela dá a vida dela, né? Ela não só deu a vida, como ela protegeu a vida do amigo, né? E não há prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem conhece a história dessa personagem percebe que no começo ela era uma fria assassina, né, espiã, cuja única coisa que importava era a missão. Para que no final da trajetória dela no filme a gente consiga acompanhar todo um processo de conversão, até ela reconhecer que ela não tinha nada, até ter aqueles amigos a qual ela chama de família, e termina a sua saga dando a sua vida pelos seus amigos. Então, revela realmente que o processo de conversão do homem culmina com ele se tornando outro Cristo da humanidade. Segue o barco. Então agora vai, Angélica, com você, menina. Eu adoro a mente humana, porque cada uma vai para um lado, né? E quando eu fui pensar sobre esse tópico, logo veio assim na minha mente os intercessores, que se colocam no caminho do perigo contra daqueles que ele está protegendo. E assim, acho que é só isso que eu vou colocar, porque vocês já falaram muito, mas dos intercessores mesmo, sabe? Eu estava me lembrando de um livro que eu li, e na abertura, a pessoa que faz a apresentação, ela fala do intercessor como... ela cita uma música que eu gosto muito, do Simon & Garfunkel, assim como a ponte que se deita sobre as águas turbulentas e permite que as pessoas passem, apesar do movimento das águas. E quem está sentindo todo o impacto das águas turbulentas é a ponte. As pessoas não estão sentindo, e elas vão de um ponto ao outro, elas chegam onde elas precisam estar, e quem está sofrendo todo o impacto é a ponte. No caso, o intercessor, que sofre as consequências daquilo que os dele deveriam sofrer. Então, ele se coloca nessa linha, né? Ele está literalmente na linha de frente da guerra, e ele pode perder, sim, a vida por estar lá. Então, enquanto eu ia meditando em relação a esse tema e tendo como base a intercessão, eu mais uma vez me lembro dos profetas do Antigo Testamento, da Rainha Esther, que eu amo a Rainha Esther, eu acho que ela é uma mulher
um exemplo de mulher que a gente tem para ser seguido também, né? E a oração de Jesus, quando ele fala que ele está indo e pede para que o Pai cuide dos que ele cuidou enquanto estava aqui. E na oração ele fala que nenhum deles se perdeu, só aquele que já estava escrito que se perderia, né? Para ser fiel às Escrituras, ele o perdeu. Mas ele se coloca nessa linha, né? A caminho da cruz, ele fala, ele pede, ele intercede para que o Pai cuide dos que ficam, dos que não vão com ele. E também linkar com a passagem quando Moisés está no monte e Deus fica revoltado com aquela situação do povo. E ele fala, não, é esse o povo. E ele meio que desafia Deus, né? A ponto, ele pode perder também, ele poderia perder naquele momento a graça, mas ele escolhe defender aquele povo que Deus o entregou como missão para que ele levasse a terra prometida. E lá ele se coloca sobre as águas turbulentas e ele recebe os impactos para que aquele povo chegue onde eles precisam chegar. Então, o meu olhar nesse tópico foi mais essa questão da intercessão mesmo, não somente a intercessão que a gente faz na oração, mas a intercessão com a vida, que é uma oração também, mas a intercessão em atos. E aí eu me lembrava da Madre Teresa de Calcutá, que deixou tudo que ela tinha, uma vida muito estável, para dormir no chão e cuidar de um povo que era esquecido, e chorar por um povo que era esquecido. Então, é isso. Acho que eu não vou falar mais nada, não. Só pode falar. Então, falar de... Assim, manda. Só uma menção honrosa, né? Porque quando a Angélica ia dizendo sobre Moisés, né? Esse que fica em intermédio, eu lembrei muito de um herói que é um intermédio. Ele é um exemplo da ficção e que se encarna muito, que é o Hellboy, né? O Hellboy, ele vem para o nosso mundo para ser realmente uma arma de destruição, né? Mas ele não... Ele basicamente, né, seria um demônio que veio para poder destruir todo mundo, mas ele não quer ser um intermédio do mal. Para isso, ele foi criado dentro do berço católico e se torna um intermédio de proteção, aonde ele sabe que o mal que está dentro dele, mas também ele tem a consciência de onde o bem pode o levar. É interessante que em vários momentos ele corre o rosário e está sempre rezando o rosário ali, pedindo proteção mesmo, né, para que ele não perca o controle. E nos momentos onde ele perde o controle, acho que no primeiro filme dele mostra isso, ele perde o controle, o que faz ele voltar é justamente essa intercessão, esse rosário que ele vê na mão da então namorada e depois futura esposa dele, né? Eu acho interessante esse que vem, porque às vezes as pessoas nascem em algum berço, em algum lugar mal, ou vê algo assim, e pensam que é fadadas aquilo, e na realidade é pelo contrário, né? Você necessita, sim, talvez de um pouco mais de força, mas se você encontrar os meios de intercessão e os meios e os caminhos que te levam para um lugar melhor, você com certeza consegue superar e reconhecer a verdadeira proteção que vem de Deus. É isso. E falar de ato heróico, né? É falar de amor, é falar de quem teve uma experiência de amor e por essa experiência de amor protege o outro, né? Eu poderia aqui citar vários casos, mas um específico que a gente estava lembrando há algumas horas atrás foi quando eu chorei no cinema. Foi quando vendo o Logan, né? Na última cena, na cena que ele literalmente morre, ele aprendeu
de tanto proteger os outros, né, sendo o herói e às vezes o anti-herói, ele de tanto proteger os outros acabou isolando porque tinha muitas vezes medo de amar. E quando se percebeu sendo amado por uma filha, nos últimos segundos de vida, ele meio que se converte e aceita esse amor dessa filha. Né? E isso no filme me fez chorar. Né? E me faz meditar de quantas pessoas hoje, assim como o personagem, pela falta de amor, se isolam. Porque muitas vezes o ato de proteger é um ato de amor, é um ato de quem ama. Quem ama cuida, como já diz a velha frase, quem ama protege. Né? E passar por uma experiência de amor passa também por uma experiência de proteção. Assim como o amor misericordioso do Pai nos protege porque nos ama, todo ato heróico, seja nos quadrinhos ou na vida real, é também um ato de amor. Desde muitas vezes aquele herói que para proteger sua família tem que distanciá-la, como ocorre muitas vezes na mística dos heróis de uma forma mais geral, também como naquele herói que para proteger aqueles que ama, muitas vezes renega a si mesmo, como o próprio Wolverine, né, citando ele como exemplo. Então, para dar uma fechada, né, o ato de proteção, como um ato heróico, passa também pelo ato de amar, pelo ato de por amor, você transformar esse amor que você tem em um cuidado, em um ato, seja ele grande ou pequeno, no ato heróico ou nos atos da vida. E agora